Nós estamos na 6ª lição da nossa revista O Apocalipse. O título da nossa revista é O Apocalipse, Mensagem sobre o Triunfo de Cristo, Exortação e Promessa do Povo de Deus. Falar sobre o Apocalipse não é fácil. Entender o Apocalipse não é fácil. Como diz nosso, não sei se eu falei isso na lição anterior, mas como diz nosso escritor norte-americano, Meyer Peirman, ele diz que aquele que diz que sabe tudo sobre o Apocalipse, ele é mais corajoso do que sábio. Então não é fácil. Escatologia é um terreno arenoso. É um terreno que fez muitos se precipitarem por aí, calculando a vinda, o dia que Jesus voltaria. E Mateus 24:36 diz que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Somente Ele sabe. Então, importante é estarmos esperando a volta do Senhor, porque ela tem algumas características. Primeiro, ela será precedida de sinais. E a segunda característica é que ela será repentina. Então, ela será muito rápida. Isso está baseado no capítulo 15, versículo 51 do livro de 1 aos Coríntios, e no capítulo 4, a partir do versículo 16 do livro de 1 Tessalonicenses. Então, é um rápido, a igreja será tomada. A expressão arrebatamento, que está ali no capítulo 4 e no versículo 16 de 1 Tessalonicenses, significa será tomada, arrebatar, tirar, né? Jesus disse que o bom pastor cuida das suas ovelhas, mas o mau pastor, quando vê o lobo vir, foge, e o lobo vem e as arrebata, toma, arranca. Então, ser arrebatado, lá que está falando lá no capítulo 16, 1 Tessalonicenses, e no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, no versículo 16, ser arrebatado é ser tomado, tirado do mundo. Então, a Bíblia fala desse povo, que será tirado a qualquer momento. Então, existe quase 2.000 menções falando da volta de Cristo na sua primeira e segunda vinda. Então, temos motivo para acreditar, para crer que o Senhor está voltando, o juízo está às portas. Apocalipse é isso. Mas nós vimos na aula anterior que, baseado principalmente no capítulo, dentre muitos outros versículos, nós falamos sobre o capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, e o capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses. Baseado nesses dois versículos e muitos outros, que o Senhor nos livra da ira futura, da hora da tentação. Não é na ira futura, da ira futura. Então isso quer dizer que a igreja, os fiéis, a igreja, que eu falo os fiéis, não é denominação, não é nada disso. Aqueles que creem em Cristo, que estiverem esperando a sua vinda. Então o texto bíblico, aí nos dois textos que eu acabei de citar, fala que está garantido, né? O Senhor nos livra da ira futura. Essa ira futura é justamente Apocalipse, inclusive em Apocalipse 6,17 está falando dessa ira, né? Então, bem-aventurado aqueles, né, que não passarão por essa ira. Inclusive, quando lá no capítulo 20 do Apocalipse, final do livro, já na consumação do século, tudo já aconteceu, e Jesus volta com a sua igreja, que estabelece o reino, o juízo do trono branco, está no capítulo 20. Se eu não me engano, no versículo 6, lá, ele diz que bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Que primeira ressurreição é essa? É a ressurreição daqueles que vão subir com Cristo. E o que é a segunda ressurreição? É a ressurreição do capítulo 20 do Apocalipse, onde vão ser ressuscitados simplesmente para o juízo do trono branco, onde não haverá salvação. Ali é só juízo, só condenação mesmo. Ali não fala de salvação. Será ressuscitados os mortos para passar pelo juízo final e dali serão lançados no lago de fogo ardente, inclusive a morte e o inferno.
Então, por isso, lá na continuidade, fala, bem-aventurados aqueles, né, que têm parte na primeira ressurreição, porque essa segunda foi ressuscitada para isso, e sobre esses que ressuscitaram na primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? É justamente ser jogado no lago de fogo eterno. Tanto a morte como o inferno foram jogados ali. Bom, vamos lá então, que o tempo está indo embora. Apocalipse, o livro do trono. Nós vamos falar hoje sobre o trono do Senhor, o trono de Deus, a visão do trono de Deus. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. Para isso, vamos ler aqui o capítulo 4, uns primeiros versículos, para entendermos essa visão de João. Vamos lá? Diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e a sardônica. Então, o que estava sentado sobre o trono, ele tinha a aparência da pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste, o arco-íris, estava ao redor do seu trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre eles 24 anciãos, vestidos de veste branca, tinha sobre a cabeça coroa de ouro. Do trono saíram relâmpagos, trovões, vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas, dos quais são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono um mar como que de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante, e continua. Importante é saber aqui o cenário do trono, o contexto aqui, né? O que tinha ali? Vamos ver se a gente lembra. Ali tinha o trono, um mar de vidro, 7 lâmpadas, um assentado sobre o trono que tinha aparência de jaspe, né, e sardônica, pedras preciosas. Lá tinha 24 anciãos, e lá tinha 4 animais viventes. E todas essas personagens, elas vão fazer parte a todo tempo no livro do Apocalipse, no discorrer do livro. Então, aqui no capítulo 4, dar-se-á início ao Apocalipse propriamente dito. Para não perdermos tempo, vamos lendo aqui passo a passo. Eu quero passo a passo, frase a frase que foi colocada aqui no nosso estudo, para a partir daí começarmos comentando cada uma e não perdermos o foco, né, do nosso estudo principal aqui. Então, eu quero de cara começar a ler a introdução. Em primeiro lugar, o tema, né? Essa é a lição de número 6, 8 de maio de 2022, Apocalipse, o livro do trono, é o nosso tema. Então, nós estamos estudando o que? O trono de Deus, aqui que acabamos de ler no capítulo 4. A introdução diz assim: a palavra trono aparece 44 vezes no livro de Apocalipse, deixando claro que este é o livro do trono. A revelação mostra a soberania e o poder de Deus em levar adiante o plano estabelecido antes da fundação do mundo, a consumação de todas as coisas. Que está em Efésios 1:4, fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Bom, então essa revelação mostra a soberania e o poder de Deus em levar adiante o plano estabelecido antes da fundação do mundo para a consumação de todas as coisas. Então esse trono vai mostrar o que? Toda a beleza, o esplendor, e o contexto em torno desse trono mostra o poder, a soberania de Deus para executar o seu plano até o final, e ninguém pode impedir. O Senhor diz assim, que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Isaías 43:3, né? 13, né? Então vamos lá. Nosso tema hoje, o livro de Apocalipse, o livro do trono, temos 3 tópicos, não é isso? Nossa lição. O primeiro tópico, o trono.
O segundo tópico, a volta do trono, ou seja, em volta do trono, né? E o terceiro tópico, no trono. Então são esses os três tópicos, as três divisões dessa aula, né? O trono, em volta do trono e no trono. O trono, em volta do trono e no trono. É a ideia que nós vamos discorrer, falar sobre, ou seja, falar sobre o cenário do trono em geral, dessa visão do trono de Deus em geral, que João teve ali no capítulo 4. Bom, começamos dizendo o seguinte: com o capítulo 4 tem início a terceira parte da divisão geral do livro. As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que viste, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2, que foi as 7 igrejas da Ásia, né? Capítulo 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer, seria a terceira visão geral, que é agora que nós vamos adentrar aqui nessa terceira divisão geral do livro. Então, com o capítulo 4, tem início a terceira parte da divisão geral do livro, as coisas que hão de acontecer. Apocalipse 1:19, né? Nós vemos isso. Estas coisas que hão de acontecer vão do capítulo 4 ao capítulo 22 do livro de Apocalipse, até o fim do livro e a consumação de todas as coisas. Então, as coisas que hão de acontecer, que nós estamos começando a partir de hoje, na verdade, nós começamos na aula anterior, que falamos sobre o arrebatamento da igreja, né? Esse arrebatamento da igreja, foi falado na aula anterior, já é das coisas que hão de acontecer, né? Futurística, apocalíptica, né? Os capítulos 4 e 5 são uma introdução à parte profética do livro. Os capítulos 6 a 22. Então, os capítulos 4, que nós estamos estudando hoje, o trono, e o capítulo 5, que vai falar daquele livro selado com 7 selos, a qual ninguém podia abrir, nem ler, nem olhar para ele. De repente, um dos 24 anciãos que está aqui no capítulo 4, nós vamos estudar hoje, olhou para João quando João estava chorando e disse: não chores, eis aqui o Cordeiro, né, de Deus, né, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E na abertura do primeiro selo, lá no capítulo 6 de Apocalipse, é justamente começando. Sai um cavaleiro, os 4 cavaleiros, e aí vai a história, a abertura de todos os selos, é o descortinar, o desenrolar do livro de Apocalipse. Então, os capítulos 4 e 5 são uma introdução à parte profética do livro, dos capítulos 6 ao 22. Os capítulos 6 a 9 abraçam a primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio. Interessante isso daqui. Os capítulos 11 a 18 abrangem a segunda metade da grande tribulação, mais 3 anos e meio. Profetizado, perfazendo assim os 7 anos proféticos. É a 70ª semana de Daniel, do capítulo 9, versículo 27, que estudamos na aula anterior, em que Deus trata com Israel visando levar seu antigo povo ao arrependimento. E o capítulo 20 é o milênio, 21 e 22, a novo céu e nova terra. Não é assim? Então vamos lá, vamos continuar lendo para não perdermos o foco aqui, não perdermos muito tempo aqui. Até o final do capítulo 3, o Senhor Jesus fala entre os candeeiros, que simboliza a igreja. Apocalipse 1 e 20, o Senhor vai dizer lá que os 7 candeeiros, ou castiçais, ou candelabros, são a igreja. Então, até o capítulo 3, o Senhor está na igreja e simboliza as igrejas. Mas agora, no capítulo 4 e no versículo 1, ele fala do céu. João foi arrebatado em espírito ao céu. Está no capítulo 2, 4, versículo 2. Então, 3, na revelação de Jesus a João, ele está na terra, no meio da igreja e do seu povo. A partir do capítulo 4 e do versículo 2, aí já é a visão do céu. João foi arrebatado ao céu e o desenrolar daí para frente
João está vendo a visão no céu. Amém? Vamos ver o que mais aqui. Trono. O trono fala... O trono que é a visão aqui do capítulo 4, né? Trono fala de proteção, de poder, de autoridade, de justiça e de juízo. Justiça e juízo são base do seu trono. Misericórdia e a verdade vão adiante do teu rosto. Salmo 89 e 14. Justiça e juízo são base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Nesse caso do Apocalipse, a misericórdia já foi na frente. Porque aqui agora é só juízo. Então, a grande tribulação é só juízo. O trono fala de proteção, de poder, de autoridade, de justiça e de juízo. Esse trono sublime representa justiça e juízo. Então, o trono de Deus aqui é justamente o cenário do trono aqui de Deus que João vê. Ele vê o trono, a beleza do trono, a sublimidade do trono. Aí, o cenário do trono tem 4 seres viventes, tem 24 anciãos, tem um mar de vidro, voz de relâmpagos, de trombeta e aquela voz, né, que João vê soar. Aquilo ali está falando, um contexto de todo o Apocalipse, né, da praga, da sublimidade, o poder de Deus para exercer o seu juízo final, a sua justiça final e a sua ira que será derramada sobre a terra, né, na restauração, regeneração de tudo e consumação de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, é tremendo. Nesse tempo nós estaremos, né, aqueles que obedecem estarão para sempre com o Senhor já está, o povo de Deus já foi arrebatado, e no descortinar dos fatos do Apocalipse estaremos no céu com o Senhor. Então o primeiro tópico já se foi, vamos para o segundo? O primeiro tópico foi a visão do trono, trono alto sublime, trono de justiça e juízo, né? E o terceiro tópico, o segundo tópico diz, em volta do trono. O que tinha em volta do trono nessa visão de João? Primeiro, 2.1, tinha 24 anciãos. Segundo, o 2.2, tinha 4 seres viventes. Em terceiro, ele tinha 7 lâmpadas de fogo, né? Nós lemos aqui, não vamos ler de novo, né? Então tinha 7 lâmpadas de fogo. 24 anciãos. 24 anciãos certamente são representantes dos santos do Antigo e do Novo Testamento. Israel teve 12 tribos e o Cordeiro teve 12 apóstolos. Na Jerusalém Celeste estarão os nomes das 12 tribos e dos 12 apóstolos do Cordeiro de Deus. Capítulo 21, versículo 12 ao 14. Então, na visão da Nova Jerusalém, vê o nome das 12 tribos e dos 12 apóstolos. Por que 24 anciãos? Representa os 12 apóstolos, representa as 12 tribos do Antigo Testamento, que representa o povo de Deus, o povo judeu, e representa o Novo Testamento através dos 12 apóstolos. Ou seja, a Bíblia, ela trata de 3 tipos de povos: judeu, gentil e igreja. São os 3 tipos de povos que Deus trata na Bíblia. Judeu, Deus tem um tratar especial com os judeus, é um povo eleito, capítulo 11 do livro de Romanos. Gentios são todos os povos que não são judeus. E igreja são todos os povos, judeu ou gentil, que aceitam Jesus. Judeus, Deus se trata com ele no Antigo Testamento. Aí depois da morte de Cristo, Deus vai tratar com eles na grande tribulação. Gentios são qualquer tipo de povos que se tornam judeu ou igreja, no caso da nossa dispensação, a igreja. Então, o Antigo Testamento, esses representados pelas 12 tribos, então 24 anciãos, representando 12, representa as 12 tribos,
os judeus, e 12 representa o evangelho através do Cordeiro de Deus dos 12 apóstolos, que prega o evangelho a qualquer tipo de povo, qualquer sem parede de separação, judeu, gentil ou igreja que aceitar Cristo, né, ele será lavado pelo sangue do Cordeiro, será protegido, abençoado e será servo de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. Os 4 seres viventes, então os 24 anciãos nós entendemos agora, né? Entendemos, representa toda a nação do mundo, tanto judeu como gentil como igreja, que estará ali no Apocalipse, os que forem arrebatados. Então representa todos os povos que forem salvos, né? Tanto o Antigo Testamento como o Novo, na verdade, melhor assim. 2.2 Os 4 seres viventes. 2.2 O que é esses 4 seres viventes? Nós vemos que eles estavam no meio do trono, em volta do trono e adorando a Deus. Então eles estavam sempre envolvidos em uma adoração contínua. Se a gente vê no capítulo 4, versículo 8 ao 9. Então eles representam também os adoradores, os que não prostraram diante da besta e o falso profeta, mas adoraram a Deus. Então esses 4 seres viventes que estavam adorando naquele cenário, também eles representam os adoradores de todos os tempos. E também naquele cenário tinha 7 lâmpadas. O que significa as 7 lâmpadas? Visão plena. Os 7 no Apocalipse representa sempre o sentido completo da coisa. Então, 7 representa plenitude. Quando João vê 7 lâmpadas em volta do trono também, fala da visão plena, completa, que Deus tem, que vê tudo e que nada fica escondido diante de Deus. Daniel 2:22 diz que Deus revela o profundo e o escondido, com ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Então nada está às escuras, tudo será julgado agora, porque Deus tudo vê, Deus tudo viu e Deus vai cobrar. Então ele viu ali, recapitulando agora, esse capítulo 2 aqui, recapitulando, os 24 anciãos, representa o Antigo e o Novo Testamento, os 4 animais viventes representam os adoradores e as 7 lâmpadas representam a visão plena de Deus. E para finalizar, no trono, nós tínhamos também lá a visão do Deus como jaspe e sardônica. Nós temos um arco-íris, e o arco-íris tinha semelhança de esmeralda. Para finalizar, jaspe e sardônico. Consultando Êxodo 25, 17 a 20, nós vemos que o jaspe e sardônico eram a primeira e a última pedra do peitoral de juízo do sumo sacerdote. Isso denota que se trata aqui, nesse caso, não de um trono de graça, mas de um trono de juízo. Apocalipse não tem graça. A graça, ela se findará com o arrebatamento da igreja. Apocalipse é juízo. Então, nós temos que estar preparado, aguardando o Senhor a qualquer momento, porque a graça e a misericórdia é aqui. Apocalipse é juízo. O trono branco do capítulo 20 é só condenação, não tem salvação. Ali será lançado aqueles nomes que forem achados lá, que não foram achados no livro da vida, será lançado no lago de fogo ardente. E para finalizar, também naquele trono, tinha um arco-íris semelhante à esmeralda. Arco-íris era semelhante à esmeralda. Era a pedra mais preciosa no peitoral do juízo, correspondia ao nome de Judá. A tribo de Israel,
a tribo real de Israel, realçando assim, mais uma vez, a soberania do trono do rei. A soberania do trono, o rei era quem julgava. Ou seja, o arco-íris que foi visto em volta do trono, arco-íris ele não tem a semelhança de esmeralda, mas esse tinha. Por quê? Porque representava essa esmeralda no peitoral do sacerdote, representava juízo. Isso representa que aquele trono era um trono de juízo. Mais uma vez confirmando que o Apocalipse é um livro de juízo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça para nós estarmos sempre preparados para a volta de Cristo, que o Senhor tem falado, e o que o Senhor diz que não sejamos apanhados como nos dias de Noé, aonde o povo comia, bebia, casava-se e davam-se em casamento e não perceberam até o dia em que veio o dilúvio, em que Noé entrou na arca. É pecado comer? Não. É pecado beber? Não. Casar e dar em casamento? De maneira alguma. Mas não devemos estar despercebidos, porque a nossa salvação virá. E a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão de noite, de surpresa. Então nós devemos estar o quê? Preparado, porque Ele nos livra da ira futura. Amém? Deus abençoe, que é o Apocalipse.